Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre contigo. Louvado seja Deus por mais uma oportunidade. Fico pensando, irmãos, algumas coisas que é assim: Deus nos deu uma ordem: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E nós somos pregadores das boas novas do Evangelho de Cristo. Sabemos que esse é o melhor caminho. Não há outro caminho. Só que cada um escolhe o que bem entender, não é verdade? Livre-arbítrio. E por que pessoas não tomam a decisão? Deixam sempre para depois, quando pode ser tarde. Com base nessas palavras, irmãos, quero ler aqui em Lucas capítulo 16, versículo 19. Diz assim: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regaladamente e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro somente os males. E agora, este é consolado e tu atormentado. E além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os que de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para lhes ter testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrependeriam. E porém ele lhes disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos ainda que algum dos mortos ressuscite. Até aqui, amém? Você vê, irmãos? Se arrependendo quando não há tempo de se arrepender. Se arrependendo quando não há arrependimento. Muito cuidado, irmãos. A última hora chegou para os dois. Se arrependeu tarde demais. Essa foi a dura realidade deste homem. E esse é o tema: se arrependendo fora do tempo. Infelizmente tenho visto muito disso, irmãos. Diz a Bíblia que o rico levava uma vida cheia de luxo, né? Mas que sofreu na eternidade. Lázaro viveu toda a sua vida na pobreza, mas o seu coração era reto diante de Deus. A Bíblia não menciona aqui o nome do rico. Só diz que ele se entregou a uma vida de prazeres e vivia uma vida de fartura. Usava as roupas de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Já Lázaro era um mendigo doente e que vivia abandonado, cheio de feridas. Lázaro passava todos os dias pela porta do rico, desejando comer dos restos que sobravam da mesa daquele homem.
Você vê, irmãos? A Bíblia diz que um dia o ciclo da vida chegou para esses dois homens. Qual que é o ciclo da vida? A morte. Só que o rico foi para um lado e o mendigo foi para outro. Sei de Abraão, o mendigo, e inferno, o rico. Mas aí a pergunta que fica: por que que o rico foi passar no inferno, foi parar no inferno? Que mal ele fez para merecer ir para o inferno? A Bíblia mostra aqui, irmãos, 5 coisas que o rico esqueceu de fazer enquanto estava vivo. Pode ser o caso de muitos no dia de hoje. Que essa mensagem, meus irmãos, seja munição para nos deixar alerta para o dia de amanhã. Esse dia, cedo ou tarde, chegará nas nossas vidas, o dia da morte. Primeira coisa, o rico esqueceu de Deus, coisa que nunca pode acontecer conosco. O rico era envolvido em sua riqueza. No seu dia a dia, ele não tinha tempo para Deus. Só pensava nos prazeres desta vida. Não se importava com a lei de Deus. Infelizmente, muitos que não se importam com as coisas de Deus e muito menos com si mesmos ainda dizem que Deus não existe, que servir a Deus é coisa de tolo, viver como Deus quer é ser escravo. Bom é se divertir, aproveitar a vida. Muitos que acreditam de forma errônea que o céu é para todos, que bom é ser feliz, gozar a vida. Muitos que dizem que Deus é Pai, é verdade. A mentira é que Deus não vai salvar todo mundo. E não é isso que a palavra de Deus diz, que todo mundo será salvo. Segunda coisa, o rico esqueceu que um dia ia morrer. Quantos hoje em dia têm esquecido que um dia vai morrer? Ou pelo menos, muitos que não gostam nem menos que fale sobre esse assunto. Ninguém quer morrer. A pessoa pode estar ali, estado terminal, num leito de hospital, mas ela não quer morrer. Igual um hospital de câncer, por exemplo. Podemos ver todos ali lutando pela vida, para salvar suas próprias vidas. Tem pessoas vivendo despreocupadas, achando que nunca vai morrer, acumulando riquezas, como se fossem viver eternamente nesse planeta, nessa terra. A Bíblia diz que louco é o que pensa dessa forma. Terceira coisa que o rico esqueceu. Ele esqueceu que um dia seria julgado. Verdade, irmão, ninguém escapará desse grande dia, o juízo final. E esse dia será para muitos um terror. O tribunal de Deus. O dia da balança. Muitos dentes irão ranger. Eu vou dizer, irmão, não são os anos de igreja. Não é a nossa posição. Não é o nosso diploma, carteirinha. Não é a nossa fama. Não são os nossos bens que nos livrará do julgamento. Todas as nossas obras serão reveladas diante de todos ali. E o Senhor Jesus irá separar o seu povo, bons e ímpios. Jesus, quando voltou para o Pai, ele era o nosso advogado. Nesse grande dia ele será o juiz. Quarta coisa que o rico esqueceu é que ele precisava se arrepender dos seus pecados, coisa que ele não fez quando estava vivo. E aqui, irmão, que entra a maior problemática desse tema. Muitas pessoas que acham que não precisam se arrepender de nada. Quantos de nós, como eu comecei dizendo, estamos pregando o Evangelho da salvação e muitas vezes nos parece que poucas pessoas estão dando crédito à pregação. Muitos não estão dando ouvidos à nossa pregação.
O mesmo aconteceu com Noé. Noé pregou 120 anos para o povo se arrepender e ser salvo. Aí veio o dilúvio. Mas quem deu crédito? Eles foram avisados, mas eles não quiseram se arrepender. Veio a grande chuva, que parecia impossível naquela época para aquele povo rebelde, e exterminou todos. Só restou Noé, sua família e alguns animais ali que entraram na arca. E dizer de João Batista, que pregava o arrependimento. Mas talvez ele era chamado de o pregador duro. Talvez antiquado, radical demais. Jesus Cristo pregava também o arrependimento. Inclusive, foi a primeira pregação dele narrada na Bíblia. Arrependei-vos. Essa foi a primeira pregação do Senhor Jesus. Arrependei-vos. No dia de Pentecostes, Pedro também pregou o arrependimento. O apóstolo Pedro, irmãos, veja bem, pregou arrependimento. E o rico dessa parábola não estava preocupado com isso. Muitas pessoas que não estão preocupadas com nada. Só queriam estar no meio da luxúria, das púrpuras, do luxo, dos jantares. Um dia ele foi apanhado de surpresa. E é assim que vai ser. Ninguém vai avisar, quem sabe o dia da morte. Não deu tempo para ele se arrepender. É isso mesmo que você ouviu. Por quê? Porque ele quis se arrepender no momento em que não dava mais tempo para se arrepender. E é assim que vai acontecer, irmãos, com muitas pessoas, infelizmente. A última hora vai chegar. E a quinta coisa, que ele esqueceu, que depois da morte segue o juízo. Hebreus 9:27. Tem muita gente, irmão, que não leva a vida a sério. Não leva a vida a sério. Vai levando a vida de qualquer jeito. É tipo aquela musiquinha secular que cantam por aí. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Depois da morte, irmão, ninguém poderá nos ajudar. A única ajuda, irmão, que nós vamos ter depois de mortos é alguém carregando o nosso caixão até a sepultura. É exatamente isso que eu disse. Na morte, essa é a ajuda que muitos de nós vamos ter nessa terra, que é ser levado para o sepultamento. Só isso. Meus irmãos, a morte não escolhe idade. Aqui morre o mendigo. Aqui morre o doutor. Morre o bonito, tanto quanto o feio também. O famoso, como o que vive no anonimato. Interessante é que o rico, depois de morto, pediu ajuda para amenizar o seu sofrimento. E Abraão aqui foi bem claro. Quem está aqui não pode passar para o lado daí. E quem está aí não pode vir para cá. Por quê? Porque havia um grande abismo que fazia separação. Sabe qual que é esse abismo? Minha irmãzinha, meu irmãozinho amado de Cristo, sabe qual que é esse abismo? É o abismo do pecado. O pecado que sempre separou o homem de Deus. O homem sem Deus está condenado. Lembre-se, irmãos, 4 coisas importantes aqui. Tudo é importante, mas eu quero destacar 4. O inferno é morada de injustiça. Portanto, no céu, o injusto não vai poder entrar. Segunda coisa importante. Uma vez no inferno, ninguém pode tirar ninguém de lá. Não pague para ver. Ele pagou, o rico aqui pagou para ver. Terceira coisa. A única chance de não irmos para o inferno é aceitar Jesus como sendo nosso Senhor e Salvador. Quarta coisa importante. Eu finalizo. Quem decide onde passar a eternidade somos nós. Não sou eu que decido onde você vai passar a eternidade. Que Deus te guarde, irmão, do perigo dessa vida.
do perigo às vezes do seu entendimento errôneo, talvez, dos lugares onde você está frequentando, que dizem uma coisa que não é verdade. Estou aqui, óbvio, preocupado com a minha própria vida, preocupado com a minha família, mas na posição na qual Deus me colocou, eu me preocupo com as pessoas perto, pessoas longe, pessoas que eu conheço, pessoas que talvez eu nunca vou conhecer pessoalmente. Preocupado com o quê? Com a vida que as pessoas vão escolher para viver eternamente, ou no céu ou no inferno, mas ninguém quer falar no inferno. O inferno, irmão, vai ser real. O inferno não existe ainda, ele vai ser inaugurado quando será lançado lá o Satanás e os seus demônios no lago de fogo. E quem mais estiver disposto a ir, escolher ir com ele. Ô irmão, mas você não pode nos forçar a fazer uma escolha de acordo com o seu entendimento. Não é o meu entendimento. É a palavra, irmãos. Mas você não acredita na palavra? Pessoas não acreditam em Cristo, que Ele é o Messias que veio remir Israel. Muitos não acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Muitos não acreditam que a salvação é só pelo nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Muitos que estão aí em outros caminhos, adorando e idolatrando outras coisas. Existe uma lei para ser aprovada que fala sobre assédio religioso. Seria assédio religioso? No entendimento deles, sou eu, no caso aqui, insistindo para que você venha para esse caminho. Tudo bem, eu posso ser insistente, falar a mesma coisa sempre. Mas para quê? Qual que é o propósito? Eu estou praticando o amor a mim e o amor ao próximo, que no caso é você que está me assistindo. Para quê? Para você ter uma vida melhor, meu irmão. Você quer ter uma vida melhor? Ou você não quer? Tá bom do jeito que tá? Hein, minha irmã? Tá bom do jeito que tá? Então tá bom. Se você disse que tá bom, então tá bom. Quem sou eu para discutir e não concordar? Mas grande maioria não tá boa as coisas. A vida não tá boa. É uma vida medíocre. Quando não acontece coisa ruim, fica do mesmo jeito sempre, não tão bom, que é ruim do mesmo jeito. Não que a vida seja ruim, é a forma como a vida está passando. Não acontece nada, não desfruta de alegria, de paz, de comunhão, de diálogo dentro de casa, da família. Vejo pessoas que não têm paciência consigo mesmas. Como vai amar o próximo se não ama a si mesmo? Tenho visto pessoas, eu gosto de falar coisas aqui que ninguém fala. Pessoas que não gostam da própria companhia. Como assim não gosta da própria companhia? Você gosta de separar um momento para ficar em casa, no total silêncio, sem rádio, sem televisão e sem ninguém por perto? Curtindo você, ou melhor que isso, curtindo o Espírito Santo que habita dentro de você? Aí eu vejo uma pessoa que é possuidora da paz de Deus. A paz de Deus que excede todo entendimento. Mas como eu conquisto? Hoje eu vi algo muito interessante na igreja. Tudo é interessante, mas tem coisas que são bem interessantes mesmo que o Espírito revela. A parábola das 10 virgens. 5 queriam comprar o azeite porque tinha acabado. E o azeite simboliza a presença de Deus. O azeite simboliza a comunhão com Deus. Aí eu pergunto, nós podemos comprar a comunhão com Deus? Nós podemos comprar a presença de Deus? Não. Não se compra a presença. Não se compra unção. Não se compra, irmãos, o azeite. O azeite se conquista. E como se conquista o azeite?
do Espírito de Deus. Primeiro, aceitando Jesus, porque não há outro nome no céu, na terra, no universo, na qual o ser humano possa alcançar a salvação. É só no nome de Jesus. E o azeite é conquistado dia a dia, meditando na palavra, dando bom testemunho, agradando a Deus, obedecendo aos seus estatutos, aos seus mandamentos, aos seus ensinamentos, amando o próximo, amando a si mesmo, cuidando do corpo, cuidando do que Deus deu para cuidar. E aí eu vou mantendo minha lâmpada acesa. Levítico capítulo 6 diz: o fogo no altar deve estar aceso e nunca deve se apagar. O azeite, na parábola das 10 virgens, era para abastecer a lamparina, que era o combustível que mantinha a tocha da lamparina acesa. Acabou o azeite, acabou a presença. Pessoa vazia, sem a presença, sem paz, sem alegria, sem comunhão. O salmista Davi, no Salmo 58, ele escreveu: Senhor, não afasta de mim o teu Santo Espírito. Ele deve ter provado o quão horrendo é viver alguns segundos sem a presença do Espírito de Deus. Naquele momento em que ele pecou, mas ele se arrependeu. E ele fez esta oração de todo o coração: não afasta de mim o teu Santo Espírito. Não deixa minha lamparina apagar. Não deixa meu azeite acabar. Quando na verdade, irmãos, somos nós que não devemos deixar o nosso azeite apagar, nosso azeite acabar. Por isso que é necessário estar buscando Deus. Não é assédio religioso. Muitas pessoas que estão frequentando muitas coisas, mas a vida não muda. Não acontece nada. E as pessoas estão ali insistindo numa coisa que não está dando certo. Eu te pergunto, parece inteligente isso? Você está numa coisa que não está dando certo? Nós cristãos, eu no caso posso responder por mim, tá aqui uma coisa que deu certo na minha vida. Deu muito certo na minha vida vir para o cristianismo. Eu, por mim, em nome de Cristo, eu digo, foi a escolha mais certa que eu fiz na minha vida. Eu não prego o evangelho apenas por ordenança, por obrigação, que é a nossa obrigação. Mas eu prego aqui algo, irmãos, que funciona verdadeiramente. E é isso que eu quero e estou oferecendo para você através deste canal. São muitas as mensagens que eu insisto. Você deve estar no caminho. Não importa qual religião você está. Qualquer religião que não tem Cristo é apenas uma religião. Não vou citar nomes, não importa. Até porque você vai onde você bem entender, é um direito teu. Analisa a tua vida. Como é que está a sua vida? Como é que está seu casamento? Como é que está seu trabalho? Como é que está a sua mente? Como é que está o seu sono? Seu descanso? Como que está seu armário, sua geladeira, sua alimentação? Como é que está a convivência familiar, a comunhão familiar? Tá bom? Então tá bom. Você tá falando que tá bom? Tá bom. Não tá bom? Mas você tá no caminho do Senhor Jesus? Não. E não tá bom? Por que você não vem para ver? O homem rico pagou para ver, mas ele estava fora. Ele não estava no caminho.
Ele pagou para ver e quando ele viu, era tarde. Não é melhor você pagar para ver dentro? Apesar que você não vai precisar pagar. É muito bom lembrar disso. É de graça, irmãos. Você tem acesso a esse material, esses vídeos que eu faço aqui, que nós fazemos, é de graça. Não cobro nada. Deus quiser, eu nunca vou cobrar nada. Porque Deus é Deus, Ele supre. A Bíblia é de graça. O cristianismo verdadeiro, ele é de graça. Não se compra azeite. Não se compra presença. A Bíblia tem algumas ordenanças aqui, mas não precisa pagar pela graça que já está no nome. Graça de graça. Mas tem muita gente pagando para estar em outros lugares, que não é o caminho verdadeiro. O Senhor Jesus Cristo disse, está escrito, João capítulo 8, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Cristo dizendo, é pelo nome dele. Ninguém vai vir para o céu se não for pelo meu nome. Romanos capítulo 10, versículo 9. Necessário crer no coração, confessar com os lábios e pôr o pé no caminho, pôr a vida no caminho, andar no caminho. Agora, é aquela história que a gente ouve muito. Ah não, irmão. Ah não, pastor. Ah não, bispo. Ah não, apóstolo. Hoje não. Hoje não porque... Por que não? Eu poderia falar aqui muitos motivos injustificáveis, mas muitas pessoas, ah não, hoje não. Pior do que isso, tem pessoas que não acham nem motivos para se arrepender. Ah não, pastor, vive aí a sua religião, que eu vivo aqui a minha religião. Deus é um só e todos os caminhos levam para Deus. Mentira. Tudo bem. Todos comparecerão ante o tribunal de Cristo, diz a palavra. Todos. Todos vão comparecer ante o tribunal de Cristo. Todos. Só que como eu disse, né? Serão abertos os livros das boas e das más obras. Cada um será julgado. O rico morreu, foi sepultado. Quando acordou, estava no inferno. Me tira daqui, não. Dá mais uma chance, não. Deixa eu ir lá avisar minha família que o inferno existe, não. Será que o rico se arrependeu? Queimando já? O arrependimento dele naquela hora não adiantou nada. Isso é uma verdade, irmão. Viu? Isso é uma verdade, irmã. Não importa se você mora no condomínio de luxo. Não importa se você tem um cartão de crédito Black sem limite. O céu você não vai levar. Quem tem Deus tem tudo. Quem não tem Deus não tem nada. Não é religiosidade. Não é fanatismo religioso. Esse é o caminho verdadeiro. Agora, é aquilo, né, irmãos? No que a gente acredita? Por que muitas pessoas não querem estar no caminho de Jesus e querem estar em outro? Muitas que não se conformam, que Jesus ele dá a bênção na hora que ele acha que é o melhor para nós. Mas tem pessoas que querem para ontem. Aí vai nos lugares que prometem as bênçãos, que não é da parte de Deus. Estar em Cristo é ter paciência, é esperar no Senhor, para que seja concluída a sua boa, perfeita e agradável vontade. Mas quem está disposto a esperar? Ah não, irmão, deixa para amanhã.
Ah, não. Tô vivo ainda. Pessoas que acham que nunca vai morrer. Só que depois que morrer, irmãos, já era. Ninguém quer falar sobre isso, não é verdade? Talvez aqui a pessoa ouviu 5 minutos dessa mensagem e já desligou. Porque não quer ouvir a verdade. Mas Deus sabe que todos aqueles que negligenciarem de ouvir a verdade que foi disponibilizada, vai ser cobrado. Abraão falou: não, tem Moisés e os profetas lá na terra, eles que ouçam. Eles que ouçam, Moisés e os profetas. Não querem ouvir? Mas é assim mesmo, né, irmão? Se é o seu caso, faça a escolha logo. Faça a escolha o mais rápido possível, porque aquele dia vai ser como um ladrão, diz o Senhor. A vinda dele será como a vinda de um ladrão, sem aviso. Quando o ladrão vai assaltar, roubar, ele avisa? Não. A mesma coisa a morte. De repente. É como diz o outro, para morrer basta estar vivo. Ou então pessoas que, nossa, como é que pode? Tava bonzinho ontem e acordou morto. Na verdade não acordou, né, irmão? Amanheceu o dia, tava morto. Mas tava bonzinho ontem, é assim mesmo. Tava bonzinho ontem. E sabe qual que é a melhor hora para morrer? Quando tá vivo. Que a gente não deixe para a última hora o que pode fazer agora. Aceite a Jesus. E você que acha que está em Jesus, venha para o caminho de verdade, irmão. Deus não é... A gente se acha tão esperto, né? Acha a ponto de achar que pode enganar Deus. Venha para o caminho verdadeiramente. Se arrependa dos seus pecados. Confesse-os e os deixe. Vai e não peque mais para que coisa pior não te aconteça. E que o Espírito de Deus possa habitar na tua vida e te fazer feliz e te levar ao caminho da salvação eterna. Amém? Deus abençoe. Bom, espero que essa mensagem tenha um bom proveito para a tua vida. Que Deus te guarde e te proteja em nome do Senhor Jesus. Receba a bênção do Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito de Deus esteja convosco não somente hoje, mas para todos sempre. Quem crer diz, amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando Deus quem pedirá. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. Em nome do Senhor Jesus.